Oi, oi, família! Vim aqui mais uma vez contar para vocês um dos testemunhos que o Senhor Jesus Cristo fez milagres em minha vida e pode fazer também na sua. E mesmo eu estando faxineira, o Senhor Jesus Cristo ele tem me honrado. Por que eu falo estando faxineira? Porque é uma profissão, né, que não é valorizada na sociedade e muitas vezes nós colocamos a nossa mente que nós, né, temos profissões que não são relevantes na sociedade, que nós não podemos conseguir as coisas. E isso, né, se torna realidade. Mas quando nós entendemos que nós temos um Deus, que para ele nada é impossível, ele pega aquele que é pequeno e faz confundir o grande. Nesse testemunho de hoje, eu vou contar como eu, estando faxineira, o Senhor Jesus Cristo tem me honrado e eu já estou, né, aí no meu terceiro carro. Eu sei que esses testemunhos muitas pessoas não gostam de ouvir, acham que é para aparecer, que é para se achar, mas muitas pessoas que sabem, né, pessoalmente meu testemunho, serviu de leve espiritual e serviu de força e de incentivo, de exemplo para eles também conseguirem realizar os seus sonhos, né? Mas para não ficar nas minhas palavras, como sempre, eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus 7:7. Vamos ler, diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abre a porta. Aí Mateus 7:7 está escrito isso, família. Bom, quando mudei para esse bairro aqui, né, quando eu consegui a minha casa, que eu mudei para esse bairro aqui, longe do centro da cidade que eu moro, né, que é Araçuaí, para os seguidores que não são de Araçuaí, minha filha era pequena e eu e meu esposo tínhamos uma bicicletinha bem velhinha, e a minha filha ia naquelas cadeirinhas na frente, colocava uma cadeirinha na frente, né, e ela, já maiorzinha, de 3 para 4 anos, com as perninhas empenduradas, e nós ouvíamos, né, aí as pessoas falarem, nós servíamos de chacota para as pessoas, porque eu e meu esposo trabalhando e eu faxinando muitas casas, e indo nos bairros longe da minha cidade a pé, e o meu esposo também trabalhando, né, de marceneiro em outro lugar. E quando era para vir embora, nós vinhamos nós três, né, ele empurrando a bicicleta, né, que eu moro aqui num morro, e com a minha filha pequena na bicicleta e eu atrás, né, cheia de sacola ali, sofrendo, né, um sofrimento no sol escaldante, era chuva, e era assim. E só que no nosso coração, nós tínhamos uma promessa que o Senhor Jesus Cristo ia nos honrar, que ele, mesmo nas circunstâncias contrárias, nós íamos conseguir o nosso carro. E nós já mentalizávamos eles, nós já sonhávamos nós dentro do carro, já sentíamos o cheiro do nosso carro, já muitas vezes eu e meu esposo nós brincávamos, né, que ele estava dirigindo, e assim foi. Mas o que foi o auge para nos impulsionar até o carro, nós começamos a preparar o ambiente. O que nós fizemos? A nossa casa não tinha muro. A gente começou a fazer um muro pensando, quando o nosso carro chegar, vai estar bem guardado. E nisso também nós fomos atrás do portão, comprar o portão e sonhando com o carro, né? Só que nós sabemos que muitas vezes, com as circunstâncias contrárias, nós tendemos a procrastinar, a nos auto-sabotar e ficar tranquilos e falar assim, vou deixar mais para frente, meu esposo ainda não tinha carteira, e aí a gente fica assim, o carro, né, é difícil, né, manter o carro, comprar gasolina, manutenção, e, e sempre servindo de chacota para as pessoas. Como eu moro aqui, né, nesse bairro longe, às vezes eu me lembro de alguns momentos que eu vinha com minha filha pequena, às vezes o pai dela não tinha terminado o trabalho, e eu vinha com ela, né, puxando aí nas ruas aqui de Araçuaí, com sacolas pesadas no braço, meu braço prendia o sangue com a sacola, ficava até roxo, e minha filha, eu puxando minha filha pequenininha, né, e passavam pessoas que tinham carro, fazia a questão de buzinar e não dar carona. Muitas pessoas passavam por nós e não davam carona. E aquilo ali me feria, só que me dava mais força ainda para me conseguir conquistar o meu sonho, né? Muitas pessoas viam nós indo, vindo, às vezes a gente chegava, tomava banho, ia para a igreja, voltava de novo ao supermercado, e essa correria. E nós subimos aqui nesse nosso bairro a pé muitas vezes no dia,
e muitas pessoas, a gente via as pessoas rindo da nossa cara, né? E aí, só sei que e a gente olhava para as circunstâncias e olhávamos como que a gente vai comprar esse carro, gente? Como que a gente vai conseguir juntar o dinheiro para comprar esse carro? Como que a gente vai conseguir? E às vezes, né, o desânimo vinha por causa das palavras contrárias. Mas tinha uma certa vez que eu e meu esposo, né, pegamos carona com um rapaz para ir para a roça, né, da minha sogra. E aí a gente pagou o preço da passagem e a gente foi até a casa dessa pessoa, ele não veio até aqui. E quando chegou a determinada altura, né, da roça, do nada ele nos deixou na estrada. Isso. Ele nos deixou na estrada, meu marido estava com o pé machucado, a minha filha era pequenininha, eu não estava com água, com sombrinha, nenhum preparativo, e nós andamos ali por quilômetros e quilômetros a pé até chegar na minha sogra. E eu cheguei lá revoltada, a minha filha toda queimadinha do sol, morrendo de sede. O meu marido estava com o pé machucado, quando ele tirou o sapato, a meia tinha grudado no dedo do pé dele, por causa do sangue que tinha saído. E ali eu entendi que eu devia ter o meu carro. Minha filha enjoava muito de ônibus, pagando uma pessoa para nos trazer, ele nos humilhou, nos deixou, né? Era conhecido, nos deixou no meio da estrada. E ali eu cheguei na casa da minha sogra revoltada e falei: nunca mais eu venho aqui se não for com o meu carro. Eu não vou vir aqui de ônibus e nem com pagar carro de ninguém. Eu vim com o meu carro. Eu sei que não é fé, não é pra todo mundo. A minha sogra até brincou, falou: então você vai ficar uns 10 anos sem vir aqui. Eu ainda ri pra ela, falei: que seja, sogrinha, mas eu só venho aqui com o meu carro. E ali, quando eu falei que eu ia ter, eu não falei com mágoa nem com ódio, eu falei inconformada. E aqui eu faço uma pausa. Talvez Deus tenha proporcionado situações difíceis na sua vida, talvez de um trabalho, talvez também você queira ter um carro, queira ter uma moto, ou seja, um emprego melhor, e talvez você é afrontado onde você está neste momento atual. E muitas vezes você fica ali inconformado, mas sem entender que talvez Deus está usando essa situação para te empurrar para a vitória. Porque certa feita nós tínhamos acomodado, né? Nós já tínhamos feito o muro, faltava só o portão e nós deixamos de procurar o carro. Mas quando aconteceu aquilo, reacendeu ali a vontade de ter nosso carro e eu entendi naquele momento que Deus cria situações para nos empurrar para o nosso objetivo. E ali eu profetizei. E a partir daquele dia eu comecei um jejum, o jejum de Daniel. Tem gente que é contra, a gente não faz jejum para pedir coisas. É a forma que eu uso para chamar a atenção de Deus. E nós fizemos o jejum de Daniel de 21 dias. E quando terminou este jejum, depois de 3 meses, família, é isso mesmo, nós conseguimos o nosso primeiro carro, que é um Ninho. Ele tá aqui até hoje, chama Ungidão. E ninguém sabia. Nós colocamos ele aqui dentro, ele chegou junto com o portão. E os vizinhos queriam saber se o carro alguém tinha guardado aqui dentro. Na minha rua, ninguém na época tinha carro. E eu guardei, e eles acharam que alguém tinha guardado ele aqui dentro. E meu marido não sabia dirigir, foi o rapaz que nós colocou aqui dentro. E nós conseguimos o nosso carro. E mesmo sem saber dirigir, nós fomos para a roça e chegamos lá buzinando. A minha sogra nem imaginava quem era. E éramos nós, depois de 3 meses, com o nosso carro que o Senhor nos deu. Depois eu vou contar o testemunho dos outros 2, como a gente conseguiu. Mas eu quero deixar para você esse testemunho aqui. Talvez a situação contrária que você esteja passando neste momento, é Deus que está empurrando você para receber a tua vitória. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, e aquele que busca, acha. Então, mesmo eu estando faxineira, mesmo eu estando humilhada, mesmo não tendo recursos financeiros altíssimos, o Senhor Jesus, Ele honrou a minha fé e é o mesmo que vai honrar a tua fé. Não importa quão impossível pareça o teu sonho. Talvez uma mínima coisa, um sofá, um móvel, que para as pessoas não são nada, é o que você quer, Ele vai te dar. É só você buscar. Amém?